já de volta ao Vivo em Cores. Obrigado por estar conosco. É bom demais estar com você. É bom demais ter você conosco nessa super programação. Dá um close aqui, abre a geral aqui. Já está aqui o doutor assim. Ele não quis a tela da TV. Ele quis assim um papel. Ele vai desenhar para a gente entender agora quais são os tipos sanguíneos. Então acompanhe, vai tirando fotografia aí da tela para você não perder. Doutor, assim, a arte agora é toda sua. Muito obrigado. Eu pedi para a equipe aqui conseguir, eu nem acreditei... acreditei... Quer ficar do meu lado aqui, doutor? Eu acho que vai ser melhor. Isso, então vamos vou lá. dar a volta aqui por trás. Aqui. Nem acreditei que essa equipe conseguiu esse quadrinho, né? Mas vamos lá. Eu quero explicar para vocês aqui, cadê essa minha câmera? Isso, por favor. Eu quero explicar para vocês, de uma vez por todas, o que significa sangue A, sangue B, sangue O, sangue zero e o positivo e o negativo. Eu vou explicar de uma forma gráfica, através de um pequeno desenho, para que para sempre fique claro na cabeça de todo mundo. Opa! Vamos começar o seguinte. Temos aqui, já conversamos sobre as hemácias, né? Temos aqui 3 hemácias. Hemácias são os eritrócitos ou glóbulos vermelhos responsáveis a cor que a gente tem no sangue é por causa dela, né? Exatamente. Oxigena o organismo. Exatamente. Eu vou usar a hemácia como exemplo, mas ela não é a única que passa por esse processo que eu vou explicar aqui, tá? Todas as hemácias, antes eu quero definir 2 tipos de termos. O primeiro termo é antígeno. Quando a gente falar de antígeno, vamos chamar de inimigo. E quando a gente falar de anticorpo, vamos falar defesa, tá? Okay. Então, todas as células do nosso corpo possuem uma estrutura glicoproteica chamada fator H, tá? Todas elas possuem essa estrutura. E a 2 delas existem um carboidrato ligada a esse fator H que vai, por causa desse carboidrato, ele tem um nome comprido, chama N-acetilgalactosamina. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai transformar esse sangue no sangue A. Opa, tá? Já me identifiquei, já me achei. Aqui, por causa de um outro carboidrato chamado galactose, vai transformar esse sangue no sangue B. B. E agora vocês vão entender porque eu chamei de sangue zero. Aqui não tem nenhum. Aqui é só o fator H. Ah, entendeu? Então não é O, a letra O. Não. O, não é O, é zero. Exatamente. Porque não tem nada aqui. Não tem nenhum carboidrato. O que acontece? Por que a gente fala... Então, a gente definiu o sangue A, e aqui eu estou generalizando, tá? Porque existem muitos tipos sanguíneos. Mas esses são os que mais causam complicações se fossem transfundidos de forma errônea, tá? Então, esse é o sangue zero. Tá? Então, o que acontece? Quem tem essa estrutura aqui, ela vai ser o antígeno, tá? Do corpo. E quem tem o antígeno... Desculpa, antígeno é o inimigo? É o inimigo. O meu sangue é inimigo, doutor? Você tem o seu próprio inimigo. O seu corpo entende que este inimigo não é o seu inimigo, porque ele faz parte do seu corpo. Okay. Você vai entender, vai fazer sentido agora. Tá. Não desistam de mim. Esse cara aqui, que é o nosso freio aqui, ele tem o anticorpo, a defesa do tipo B. Ah, entendi. E esse cara aqui tem o anticorpo do tipo A. Ah. E esse cara aqui tem o anticorpo do tipo AB. A mais B. Porque não tem nada aqui, então ele tem os dois. Exatamente, ele tem os dois. Entendi. Então, o que acontece? Se você doa o sangue para uma pessoa que tem o inimigo A, para uma pessoa que tem a defesa A, elas brigam. Entendi. E aí viram um sistema de infeccioso inflamatório na corrente sanguínea. Isso é muito grave. Compatível, não é compatível. Entendi. Então, quando a gente fala que o sangue não é compatível, a gente está falando o quê? Que a pessoa tem o anticorpo contra o sangue que ela recebeu. Certo? Ah, um anula o outro, um quer anular o outro. Exatamente. Olha só. E aí, a gente já vai falar sobre doador universal, receptor universal. Porque falta falar de uma coisa chamada antígeno D. O antígeno D é o famoso fator RH. Eu acredito que toda mãe sabe o que é o fator RH, porque é uma preocupação durante a gestação por causa disso. As células que possuem
o antígeno D, vamos dizer que esta pessoa tem o antígeno D aqui. Vamos chamar o antígeno D uma cruzinha. Se ela tem esse antígeno D, ele vai ser um sangue A, antígeno D, ou seja, fator RH positivo. Positivo. Ou seja, quem tem o antígeno D é RH positivo, quem não tem antígeno D é RH negativo. Entendi. E aí a gente estratifica tudo que a gente conhece. Sangue A positivo, AB negativo, é baseado nessa estrutura. Entendi. Olha que interessante, gente. Agora sim. E esse não pode doar, pode receber? Por que isso aqui é universal? Por que não tem nada aqui? Vamos lá. Para isso eu vou precisar colocar outra hemácia aqui. Vale lembrar que essas estruturas que eu estou citando não estão só nas hemácias. Eles estão em todas as células e, inclusive, estão circulando no sangue livremente. Entendi. E elas também não têm como exclusiva função de diferenciar qual é o tipo de sangue. Doutor, eu não sei, por exemplo, a pessoa não doou sangue, então ela não sabe se ela é A, B ou C. Quando eu vou fazer aquele hemograma, doutor, aquele hemograma, eu posso lá, eu já sei naquele hemograma que o laboratório vai pegar o meu sangue, vai tirar todas as propriedades para ver se está a ureia, a glicemia, a glicose, etc. Lá. Lá eu posso ficar sabendo, doutor? Não. Ou só tem que doar sangue para ficar sabendo? Você não precisa doar o sangue para ficar sabendo, mas o hemograma, ele não é o exame que identifica qual é a tipagem sanguínea, tá? Entendi. Quem faz a tipagem sanguínea é o teste de hemoaglutinação, Entendi. onde são colocadas em pequenas placas de Petri gotas do sangue, reagindo com soros anti-sangue. Entendi. Ou seja, se colocar uma gota deste sangue numa placa de Petri com um soro antifator A, ela vai aglutinar. Entendi. E aí, esse cara vai ser um A positivo. Vai ser um A positivo se tiver o fator. Só completando então aqui, ó, existe também o sangue AB. O sangue AB, ele tem o fator H e tem os dois carboidratos. Entendi. Por isso que é o sangue, o A e o B. Entendi. Exato? Então, como que a gente tem que pensar na hora de uma pessoa doar? O que a gente chama de doador universal? O doador universal é aquela pessoa que tem um sangue em que ele vai doar e ninguém que receber vai ter um antígeno para reconhecer. Ou seja, o sangue O ou zero negativo. Por quê? Negativo, ele não tem o antígeno D, certo? Entendi. E o zero, ele não tem nem o carboidrato B, nem o A. Ou seja, todas as pessoas que receberem, não vai ter nenhuma estrutura aqui que o sangue que estiver recebendo vai reconhecer. E quando a gente ouve, doutor, assim, é importante a gente falar, quando a gente ouve assim, a pessoa está lá no hospital, vai passar por uma cirurgia, então, assim, ó, por favor, a gente convoca todas as pessoas que têm o sangue A positivo, né? Sim. É justamente porque essa pessoa está precisando desse tipo de sangue. Exatamente. Quando a gente vai fazer uma doação, a gente precisa fazer a doação pensando no sistema AB0 e no antígeno da pessoa, para não correr o risco de uma pessoa que já passou por um trauma, que está passando por uma cirurgia, ainda não passar por um processo. Eu não lembro da pessoa mas tem um sangue raro, é esse sangue aqui, doutor? O sangue raro o sangue considerado mais raro é o A, tá? Dentro do sistema ABO. Existem alguns sangues que são... Eu sabia que o meu sangue era raro, eu sabia disso. É raríssimo. Lembre-se de doar. O sangue A, especialmente o sangue A negativo, é 1,2% da população brasileira. Entendi. Mais raro ainda. É raríssimo. O A negativo é o mais raro de todos. Olha só. Tá? Maravilha, doutor. Vamos sentar aqui, doutor. Vamos. Depois dessa aula maravilhosa aí que a gente aprendeu. Espero que tenha ficado claro. Com certeza. A gente vai esboçar ainda mais aqui, né? Perguntas estão chegando aqui, doutor. Perguntas. A Maria Aparecida Pacífico de Campinas, obrigado, dona Maria Aparecida. Tirar o próprio sangue da veia e aplicar no próprio músculo é correto, né? Acho que é aquilo que a gente falou um pouco sobre a hemoterapia, né, doutor? Uma respostinha para a dona Maria aí. Dona Maria, tudo bem? Tirar o próprio sangue e aplicar no próprio músculo, eu presumo que não seja a senhora que esteja fazendo isso. Pelo amor de Deus, gente, né? pelo amor de Deus. Presumo que isso esteja sendo feito com um profissional qualificado, com uma boa indicação. A indicação para isso ser feita, eu não sei, não conheço a senhora. Mas, se existe a indicação, por favor,
num médico capacitado, num lugar bem estruturado, para que a senhora não corra nenhum risco. O senhor falou de capacitado, me lembrei de capacete. Ok. Né? Ou seja, tem muitos motoqueiros, doutor, assim, que tá no capacete lá o tipo de sangue. Interessante, por quê, doutor? Isso é um assunto super legal, que é muito comum a pessoas que estão expostas a situações de risco. Os motoqueiros, nós sabemos hoje, no nosso dia a dia, eles são expostos, infelizmente por causa do nosso trânsito, eles são expostos a muitos acidentes. E numa hora de uma emergência, a informação de qual tipo sanguíneo a pessoa tem faz ganhar tempo, porque, por exemplo, num transporte, o médico da ambulância pode ligar para o hospital que o motoqueiro está sendo levado e falar, ó, estou chegando com o paciente, ele vai precisar de sangue, separa tantas bolsas do tipo tal, porque ele já está identificado. Não precisa chegar no hospital, fazer o teste, para depois buscar no hemocentro, entendeu? Mesmo que, claro, a gente tem a questão assim de que o capacete seja dele, realmente dele. Exatamente, né? Presume-se que seja dele. Existem muitas pessoas, existem diferentes correntes entre socorristas, pilotos, enfim, existem diferentes classes laborais que fazem isso, mas eles costumam também tatuar. Entendi. Você pode ver os bombeiros, os militares, as pessoas do SAMU, eles têm sempre o nome e o tipo sanguíneo. Todos eles têm. Olha que interessante. No uniforme? No uniforme, sempre. Agora, pelo amor de Deus, nada de tatuar na testa, pelo amor de Deus, tá, gente? Né? A Sueli de Paulo Elias, de Piracicaba. Obrigado, dona Sueli, que Deus abençoe. Ela gostaria de saber se ela pode doar sangue. Ela tem 80 anos, doutor. Tem 80 anos, né? É isso? Não, tem 60 anos. E pesa 61 quilos e meio. Quando criança, ela teve meningite viral. Nada grave, posso doar. No caso, 60 ou 80 anos, ela poderia doar, doutor? 60 Vamos dizer, poderia. é dona Sueli, né? Sueli. Dona Sueli, se você tiver 80 anos, infelizmente a senhora não pode mais doar sangue, tá? Já fez o bastante, já doou bastante na época que podia. Se a senhora tem 60 anos, sim, você pode, independente do quadro de meningite viral na infância. Né? Você pode doar sim sangue. Só cabe uma observação aqui. Pois não. A gente disse diversas vezes que o doador tem que ser dos 16 aos 69 anos, mas as pessoas que quiserem doar sangue dos 60 aos 69, elas só se qualificam como doadores se elas já tiverem doado pelo menos uma vez antes dos 60. Entendi. Tá? É uma regra um pouco confusa, mas é assim que funciona. Então, se você tem entre 60 e 69 anos e quer doar sangue pela primeira vez, tecnicamente não pode. A não ser que entre 60 e 69 anos você já tenha doado antes. A Silvia Maria de Assis, de Barbacena, Minas Gerais. Obrigado, dona Silvia, que Deus abençoe. O filho dela tem 33 anos e tem síndrome de Down. Gostaria de saber se ele pode ser um doador de sangue. E ele está com glicemia alta, né? Sim, essa é uma pergunta bem corriqueira. Silvia, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem específica. A diabetes é uma síndrome metabólica e a síndrome de Down é uma síndrome genética. Nenhuma das duas contraindica a doação sanguínea. Em primeiro lugar, uma pessoa com síndrome de Down, ela geralmente tem algumas doenças que cursam com as doenças que são típicas. Então, precisa se averiguar se não existe nenhuma doença em curso que coloque em risco a pessoa. E depois, a diabetes ela tem que estar bem controlada para poder doar. Mas sim pode. Antes de chamar o intervalo, doutora Maria Conceição Escabelo Bento, de Valinhos, aqui bem pertinho da gente. Obrigado, dona Maria Conceição. Eu tive hepatite com 7 anos, diz ela. Não sei dizer qual o tipo. Gostaria de saber se agora, aos meus 60 anos, eu poderia doar sangue. Está mandando um abraço, Frei, ao doutor. Esse programa está maravilhoso. A nossa amiga, a dona Maria Conceição, doutor. Muito obrigado, Maria Conceição. Espero que esteja maravilhoso por minha causa. A senhora pode sim doar, tá? Primeiro, a senhora qualifica pela idade, tem 60 anos, tá? E os quadros de hepatite, desde que eles tenham sido apresentados antes dos 11 anos de idade, eles não contraindicam Não coloca em risco. Não colocam em risco a doação de sangue. É importante falar, do ponto de vista epidemiológico, as crianças estão muito mais expostas ao tipo da hepatite A, que é um tipo de hepatite autolimitada que se cura sozinha e não deixa sequelas. Então, provavelmente foi a hepatite A que a senhora teve. Dói, viu?
Depois dessas perguntas, e temos muito mais para você, nós vamos chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde, que está falando sobre doação de sangue. A gente volta já depois desse intervalo só para você.